Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desta quinta-feira, dia 2 de junho. Sobe para 126 o número de mortos na segunda maior tragédia climática da história de Pernambuco. Escolas públicas e privadas no Distrito Federal suspendem aulas presenciais por causa do aumento de casos de Covid. Dia livre de impostos. Em Belo Horizonte, teve fila desde a madrugada para pagar menos pelo combustível ou pelo gás de cozinha. E ainda, a Academia Brasileira de Letras lança a nova edição da Revista Brasileira, a mais antiga publicação do Brasil em atividade. Agora no Brasil TV. Seis dias depois de uma das maiores tragédias já causada pelas chuvas em Pernambuco, os moradores das áreas mais atingidas tentam recuperar um pouco da rotina que ficou para trás. Mas o trabalho dos bombeiros não para. As equipes de resgate continuam a fazer buscas. O número de mortos subiu para 126. O corpo de Maria José da Silva, de 61 anos, foi encontrado às 6h30 da manhã. Ela morava sozinha na comunidade Bola de Ouro, em Jaboatão dos Guararapes. Era empregada doméstica. Morreu soterrada no deslizamento da barreira sábado passado. Um trabalho difícil porque o barro está encharcado e misturado com tudo que a queda arrastou. Então ele está pesado. Outra coisa são as árvores que caíram, atrapalhando a atuação dos cães farejadores, dos cães de busca. Para a família foi um alívio, pelo menos a possibilidade de acabar com a agonia para viver o luto. Os filhos que foram que viu a cena toda, os meninos dele não estão dopados não, mas estão pisando assim. Eles não estão nem acreditando que aconteceu isso ainda. Eles não estão acreditando. É tão tal que eles estão tudo... A ficha ainda não caiu, né? Mas a senhora caiu? Não. Não dá para acreditar. Nesta área, 10 casas foram atingidas. 6 pessoas morreram. Quem mora perto está com medo. A casa de seu Arnaldo foi interditada e ele teve que ir morar com uma vizinha. A mulher que eu moro já está 62 anos, já está com trauma de ficar na casa. Já dorme fora de casa já e fica com medo. Choveu, ela fica acordada a noite toda. O trabalho dos bombeiros virou a madrugada. Desde domingo eles estão aqui. Estava exatamente abaixo de uma raiz de uma árvore de grande porte, né? O que potencializou, o que nos ajudou a direcionar para essas localizações foi a ação dos cães farejadores. Então ele, com seu potencial olfativo, conseguia direcionar e a gente ia intensificando as buscas nessas localizações. Isso fez com que a gente diminuísse esse tempo que poderia ser bem mais desgastante. Os bombeiros daqui receberam reforço de outros estados, como Minas Gerais, Paraíba, Bahia, e de militares do Exército. Cada centímetro de solo é vasculhado para localizar pessoas que não sobreviveram. O passado da operação, a gente vendo a situação das casas, das moradias, encontrando corpos, infelizmente, sem vida. De crianças, inclusive. De crianças, a gente vai, com certeza isso vai consumindo a gente, mas precisamos manter o padrão, precisamos estar motivados a tentar fazer nosso trabalho o mais rápido possível e tentar acalentar essas famílias. Um trabalho que mexe com o sentimento de todo mundo. A gente se envolve com a população, mas a gente foca na parte profissional, né? A gente tem que cumprir nossa missão e dar a resposta à sociedade que ela merece. Então, a gente se enche de força, a gente busca força para cumprir a nossa missão, como está sendo hoje, a gente já está finalizando. Então, a gente volta para casa com esse sentimento de dever cumprido e de ajuda à sociedade. Os voluntários também não param. Eles distribuem água e comida para quem está no resgate e para os moradores. Dona Jane perdeu tudo, mas juntou um restinho de força para ajudar. Cuidar do outro foi a forma que ela encontrou de diminuir a dor que sente. É uma família, a gente sente a dor um do outro aqui. Eu sei que isso aqui tudo vai passar e cada um vai ter seu cantinho, porque é ali que está me dando força. Entendeu? É isso. A cobertura completa do 6º dia de buscas e a ajuda aos desabrigados em Pernambuco daqui a pouco no Jornal Nacional. Uma família de Bauru, no interior de São Paulo, levou um grande susto durante uma forte chuva que atingiu a cidade. O carro onde estavam pai, mãe e um bebê de 1 ano foi engolido por uma cratera.
A cratera se abriu na quadra 1 da rua Massal Sacata, na Vila Santista, quando o motorista, a esposa dele e o filho de 1 ano passavam com o veículo pelo local. Com o impacto da queda, o motorista teve ferimentos na boca e foi socorrido pelos parentes. O meu lado ainda dava para sair, eu abri a porta rápido, pulei para o lado de fora com o neném. Meu marido, ele não viu que estava no buraco, ele ainda caiu e depois levantou um pouquinho na hora da cratera. Foi um susto, a gente não esperava. O secretário de Obras de Bauru esteve no local e orientou a família a entrar com um processo administrativo para reaver o carro. Ele disse à nossa equipe que o asfalto em outros pontos de Bauru pode ceder por conta de vazamentos subterrâneos devido à rede antiga. Um exemplo é a Avenida Comendador José da Silva Marta. Quadra 7 a quadra 12, perto da ferrovia. Quer dizer, a notícia não é boa porque vai ter que interditar o trânsito, vai ser uma obra muito pesada e nós já estamos inclusive licitando material para poder fazer o mais rápido possível lá também. A chuva e o vento de mais de 65 quilômetros por hora causaram mais estragos na cidade. Segundo a prefeitura, 45 árvores caíram em diferentes bairros. Na Avenida Nações Unidas, entre a Rodrigues Alves e a Duque de Caxias, a queda de uma árvore prejudicou o abastecimento de energia e os semáforos ficaram desligados. Também teve registro de granizo no Jardim Solange. É gravíssimo o estado de saúde da menina de 4 anos que foi baleada na cabeça na zona oeste do Rio. Isso aconteceu durante uma troca de tiros entre policiais civis e bandidos. A Alice tinha acabado de sair da escola com a mãe quando foi atingida. A criança baleada! Criança! Ai, a criança baleada! A criança baleada! Tica, a criança toda ensanguentada na moto, Tica! Que criança é essa? Eu vi na moto, mas não, Tica! Não! Tica, meu Deus! O desespero é de uma testemunha que viu Alice sendo socorrida. A criança de 4 anos voltava da escola com a mãe quando foi atingida na cabeça por um tiro disparado durante uma perseguição de policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, a milicianos. Comerciantes afirmam que a milícia domina o local de forma violenta e cobra uma taxa para que eles possam trabalhar. Testemunhas contaram que os milicianos estavam fazendo essas cobranças ontem no fim de tarde, quando a polícia chegou. As pessoas que viram tudo não querem aparecer. Só conversaram com a nossa equipe longe das câmeras. Segundo os relatos dos moradores, era por volta das 5 da tarde, quando a polícia começou a perseguir milicianos de carro aqui na rua André Rocha. O carro dos milicianos foi atingido por tiros, eles perderam a direção e bateram exatamente nesse poste aqui. Foi nesse ponto que começou a troca de tiros. Os bandidos saíram do carro então e tentaram se esconder na rua seguinte, ali à direita. A Alice e a mãe dela estavam exatamente no próximo trecho da calçada. A garota voltava da escola com a mãe e tinha parado para comprar pipoca. Alice foi levada primeiro para a UPA da Taquara e depois para o Hospital Miguel Couto, onde passou por uma cirurgia durante a noite. Agora, ela está internada no CTI em estado gravíssimo. E ela me disse que foi buscar ela na escola, parou para comprar uma pipoca e estava atravessando a rua para ir para casa. Quando ela viu, a menina estava cheia de sangue. Ela começou a gritar pedindo ajuda. E a minha neta já estava desacordada. Como se fosse um pesadelo que está sendo difícil de acordar, mas graças a Deus ela no momento agora ela está bem, está estável. Logo, logo ela vai estar em casa de volta com a gente. Por toda a comunidade, por onde que ela vai, ela é bem querida. Uma criança muito querida por todos. A DRACO informou que recolheu as imagens das câmeras de segurança do local para investigar o que aconteceu. O carro usado pelos investigadores também foi atingido pelos tiros e foi mandado para a perícia. Um criminoso conseguiu fugir e o outro foi preso. Ele é Marcos Aurélio Marques de Almeida, conhecido como Neguinho do Gás. A polícia prendeu uma pistola e o carro que era roubado. Alice entra para uma triste estatística. Só esse ano, 4 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio, de acordo com a plataforma Fogo Cruzado. Uma delas morreu. A mãe de Alice, Andressa Silva de Oliveira Ferreira, de 22 anos, está grávida de 3 meses. Ela e toda a família aguardam por boas notícias. É difícil, mas a gente vai conseguir sair dessa. Ela vai conseguir.
A gente fica aqui nessa torcida também, né? Vamos falar agora da Covid. Embora em alguns locais até pareça, e é claro, a gente gostaria muito que fosse assim, a verdade é que a pandemia não acabou. Pelo contrário, há 20 dias, a taxa de transmissão da doença está acima de 1 no Distrito Federal, o que indica que ela está em aceleração. E esse impacto já aparece nos colégios. Escolas públicas e particulares da capital federal estão suspendendo aulas presenciais em função da nova escalada da doença. O SED 1 do Guará, alunos estão voltando para casa mais cedo por causa do número de casos de Covid entre os profissionais. Esta professora, que preferiu não se identificar, diz que a preocupação é grande. Vários professores, principalmente do turno vespertino, estão diagnosticados com Covid. Não tem como substituir esse tanto de professor, né? Vários alunos também estão pegando atestado de Covid. E está todo mundo preocupado e com medo. O aumento nos casos também preocupa na Escola Parque da 308 da Asa Sul. Eu tenho visto muitos alunos tossindo em sala de aula. Ontem, por exemplo, tinha uns 4 ou 5 tossindo. Na semana passada, 2 professores, um supervisor e uma professora, positivaram. E nessa semana também mais 2 colegas de trabalho, inclusive que trabalham no mesmo quarteto que eu, com os mesmos alunos. E nós estamos inseguros diante dessa nova onda que nos parece que está ocorrendo, sobretudo dentro das escolas. Em Taguatinga, o Centro de Línguas chamou a atenção para os protocolos de segurança que devem ser seguidos após as notificações de casos positivos. O uso de máscaras dentro da escola, a higienização das mãos e o distanciamento. E faz o alerta, a pandemia não acabou. E o problema também se estende às escolas particulares. No Colégio Leonardo da Vinci, na Asa Sul, pelo menos 5 turmas voltaram para o ensino remoto nesta semana. Em um comunicado enviado aos pais, a escola diz que a medida é necessária em razão de 3 casos confirmados na mesma turma. A mãe de um aluno da escola relatou que as suspensões têm sido cada vez mais frequentes. Ela não quis se identificar, mas pediu reforço nos protocolos. Meu filho mesmo nunca deixou de usar máscara porque ainda não se sente seguro. Num local fechado como a escola, com sala cheia, né? Eu acho que pelo menos isso tinha que voltar. Pedir a todas as crianças que voltassem a usar a máscara o tempo todo na escola. Em outra escola particular, em Taguatinga, o número de afastamentos de professores é alto. Por medo de demissão, essa professora preferiu não se identificar. Vários profissionais testaram positivo. Em 7 dias, foram de 10 a 8 funcionários. E tirando os alunos, que vários alunos também estão testando positivo e as aulas continuam normal. Os sindicatos das escolas públicas e particulares voltaram a recomendar o reforço dos cuidados de prevenção à Covid, inclusive o uso de máscaras nas salas de aula. O aumento no número de casos preocupa. Há 20 dias, a taxa de transmissão da Covid está acima de 1, o que indica aceleração na pandemia. Em nota, a diretoria da Escola Leonardo da Vinci diz que tem seguido com rigor os protocolos de combate à doença e que está em contato direto com a Secretaria de Saúde, seguindo todas as orientações. A Secretaria de Saúde do DF informou que monitora os casos e que todas as escolas continuam seguindo os protocolos. Já a Secretaria de Educação não respondeu se tem conhecimento dos casos apresentados na reportagem. Em São Paulo, o Estado recomendou a volta do uso da máscara em locais fechados. Na Baixada Santista, 3 cidades determinaram o uso nas escolas, medida adotada por causa do aumento dos casos de Covid. Em Mongaguá, a obrigatoriedade vale nas universidades, ou melhor, nas unidades da rede pública e particulares. Na Escola Municipal Flórida Mirim, já está todo mundo com a proteção. Os alunos devem usar na sala de aula e também no pátio. Só pode tirar a máscara no intervalo quando for o momento da refeição. Na Baixada Santista, agora já são 3 municípios que exigem o uso de máscaras nas escolas. Na semana passada, já tinha começado com Itanhaém. Agora a medida vale para Peruíbe e também aqui para Mongaguá. A Diretoria de Educação ela já vinha recomendando o uso de máscara nas escolas, até para a gente garantir o sistema presencial, né, de educação. E agora, com alguns casos aí, alarmando um pouquinho, a gente fez o decreto, a Prefeitura agora obriga que todas as escolas
públicas, privadas, né, escolas estaduais, a ETEC no município, utilizem também a máscara, tendo essa garantia, preservando a vida e com certeza aí garantindo um sistema de educação com todas as crianças. Em Mongaguá também começou hoje a aplicação da dose de reforço nos adolescentes. Deve tomar quem tem entre 12 e 17 anos. A Prefeitura faz um alerta também para quem precisa atualizar a carteira de vacinação. A nossa melhor meta alcançada de população de cobertura foi de crianças de 5 a 11 anos. De 12 a 17, ainda tem alguns que precisam retornar para a segunda dose. E a população adulta, tem muitas que precisam retornar. A partir dos 18 anos, a gente tem aí umas 6 mil pessoas para atender com a terceira e a quarta dose. E depois de quase 3 meses, o mistério do aparecimento de um objeto metálico numa propriedade rural no interior do Paraná foi desvendado. De acordo com a Agência Espacial Brasileira, o amontoado de metal realmente caiu do céu. É o pedaço de um foguete. O relatório foi divulgado nesta semana, confirmando então que esse objeto metálico encontrado em 16 de março em uma propriedade rural em São Mateus do Sul realmente se trata de lixo espacial. O documento não informa de qual foguete o objeto faz parte, nem a empresa ou país responsáveis. Mas a suspeita é que esse lixo espacial seja do foguete Falcon 9, da empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk dos Estados Unidos. A Agência Espacial Brasileira diz que já entrou em contato com as autoridades do país lançador para que a empresa dona do foguete vá a São Mateus do Sul fazer a retirada desse lixo espacial com segurança. O objeto continua na propriedade desde março deste ano, quando foi encontrado pelos donos durante uma vistoria na fazenda. O local segue isolado desde então, mas continua sendo motivo de curiosidade entre os moradores da região. Agora, olha essa notícia. Hoje teve gente que pagou R$ 4,80 no litro da gasolina em Belo Horizonte. Esse seria o valor que se pagaria sem os tributos. No dia livre de impostos, muitos motoristas enfrentaram fila desde a madrugada para garantir esse preço. Quase um sonho, né? Flávia Ayer. Sonho mesmo, né? Porque o que a gente está vivendo, na verdade, é um verdadeiro pesadelo em relação aos postos, ao preço da gasolina. Olha, e tava com fila no posto de gasolina, tava dando até um trânsito mais retido ali na Avenida do Contorno, que era um dos postos que estava participando desse dia que é livre de impostos. Dia 2 de junho, no cálculo da Câmara dos Dirigentes Lojistas, do CDL, dia 2 de junho, até hoje a gente trabalhou para pagar imposto. Aí, a partir de agora, a gente está trabalhando para poder pagar as contas, é mais ou menos esse o cálculo. A gente também teve em outros lugares que participaram desse dia, que estão participando, são mais de 1.000 estabelecimentos em Belo Horizonte. Deu até fila também para o gás, né, que no caso estava aí, olha, de R$ 109 por R$ 89. Uma das pessoas que aproveitou, chegou cedo, foi o seu Luiz. Vamos ver o que ele falou. Muita economia, aproveitando a oportunidade, né? Isso é, uma vez a vida está na morte, né? Aí aproveitando, qualquer economia hoje é bem-vinda, né? Olha, e além de gasolina, além de gás, tem várias lojas participando. A gente está aqui na Feira dos Produtores na Cidade Nova. Vou mostrar para vocês um exemplo. Olha aqui, a castanha, que normalmente custa R$ 64, com o dia livre de impostos, tem um desconto de 32%, baixou para 41%. Agora eu queria pedir para o Everton para me acompanhar, porque a gente vai mostrar uma coisa, olha, que interessa para todo mundo e eu sei que está diminuindo na casa de muita gente, que é a carne. Olha, o músculo aqui nesse açougue, tem vários açougues participando, ele, com imposto, custa R$ 40 o quilo. Sem imposto, está custando cerca de R$ 25 o quilo. Olha, foi tanta procura aqui ao longo do dia, gente, que o músculo até acabou. Agora, a fraldinha, que é até mais cara, ela está sendo vendida a esse preço também, olha, R$ 25. Tudo isso porque, né, como eu disse, é um dia livre de impostos, não se trata de uma promoção, na verdade, é um protesto dos comerciantes em relação à alta carga tributária aqui no país. E a seguir, as homenagens aos 20 anos da morte do jornalista Tim Lopes, sequestrado e assassinado por traficantes do Rio quando fazia uma reportagem.
Brasil TV de volta, falando sobre o lançamento da nova edição da Revista Brasileira, pela Academia Brasileira de Letras. É a mais antiga publicação do Brasil em atividade. A edição traz como temas principais a Amazônia e o Brasil contemporâneo. A história do país está nas páginas da Revista Brasileira. Uma revista que foi fundada em 1855, que existe até hoje, em cuja redação foi fundada a Academia Brasileira de Letras, que teve Machado de Assis como colaborador da revista e outros grandes nomes. Essa revista serve para decifrar esse enigma permanente do nosso país pitoresco e extravagante. É uma forma de fazer com que a gente se aproxime e não se afaste dele. A nova edição tem a Amazônia como tema principal e direção da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. Literatura, cinema e as mais diversas expressões artísticas fazem parte desta edição da revista, que aborda ainda a obra do compositor e acadêmico Gilberto Gil e a importância da poesia cantada, da música, na formação da cultura brasileira. Acho que ninguém é mais Brasil do que Gilberto Gil, né? Que é um grande poeta e cujo poeta que tem a sua poesia na música. Uma característica muito grande do Brasil, ter uma música popular onde está concentrada uma contribuição poética belíssima. Hoje em dia é muito difícil você separar a qualidade da música popular da qualidade da literatura, da poesia, do cinema, do teatro. É muito difícil separar essas coisas, né? No fundo é tudo a manifestação de criatividade de um povo, né? Que no caso aqui do povo brasileiro. A edição traz uma entrevista com o fotógrafo Sebastião Salgado e ainda textos dos acadêmicos Eduardo Gianetti, Fernanda Montenegro e ainda um trecho do livro Desafios da Democracia, de Merval Pereira. A revista, que é vendida em livrarias, ainda terá uma versão online no site da ABL. Não é de hoje que a Revista Brasileira debate com o mundo em que ela vive. Ela sempre debateu, e é o que eu estou fazendo hoje nessa edição. É debater com a nossa contemporaneidade, é debater com o nosso mundo atual. Hoje, 2 de junho, faz 20 anos da morte do jornalista Tim Lopes. Em 2002, ele foi sequestrado e assassinado por traficantes quando fazia uma reportagem no Rio de Janeiro. A memória de Tim Lopes foi lembrada hoje em várias homenagens. Um momento de contemplação e de saudade, que falta faz o jornalista, o irmão, aquele cara que trabalhava muito, mas nunca deixava a família de lado. Entre uma reportagem e outra, ele passava na mãe para dar um beijo, para tomar um café, para fazer um almoço ou um lanche da tarde, e queria saber de um por um da família. Então era um cara muito afetivo, muito querido. 20 anos sem Tim Lopes. Hoje o dia será marcado por homenagens. Aqui, aos pés do Cristo, está sendo celebrada uma missa na capela do santuário. Parentes e amigos mais próximos vieram para rezar e lembrar de Tim. A morte de Tim Lopes se tornou um símbolo da luta pela liberdade de imprensa. No dia 2 de junho de 2002, Tim Lopes saiu às ruas para gravar uma reportagem pela última vez. Era um trabalho investigativo sobre o abuso de menores e o tráfico de drogas na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. Tim Lopes começou o trabalho no início da semana passada. Ele foi à favela 4 vezes. A última, no domingo, quando desapareceu. Tim Lopes estava com uma microcâmera. Ele foi capturado, torturado e executado por traficantes. A confirmação veio uma semana depois do desaparecimento. A imprensa e organizações de direitos humanos acompanharam as buscas. Foram 109 dias atrás do homem que ordenou a execução do jornalista. Policiais civis prenderam Elias Maluco dentro de uma casa no Complexo do Alemão. A justiça condenou o traficante a 28 anos de cadeia. Ele morreu na prisão. Dos 10 assassinos de Tim Lopes, 7 foram condenados. 4 tiveram liberdade condicional. 1 continua preso. 5 morreram. Meses antes de morrer, Tim Lopes denunciou a ação de traficantes no Complexo do Alemão. A série de reportagens Feira das Drogas foi ao ar no Jornal Nacional.
O jornalista deixou seu legado em mais de 30 anos de carreira. Uma trajetória marcada pelo combate à violência, às injustiças e às desigualdades sociais. Logo no início da carreira, se vestiu de pedreiro para mostrar a vida num canteiro de obras. O jornalista se passou por dependente químico e se internou em clínicas de reabilitação para denunciar irregularidades. Vestiu roupa de Papai Noel para entrevistar crianças que viviam nas ruas. E foi um dos primeiros a mostrar o cotidiano nas favelas sob a ótica de moradores. O gaúcho de Pelotas era cria de uma favela, o Morro da Mangueira, onde descobriu uma de suas maiores paixões, o carnaval. Tim se fantasiou e registrou a folia nas ruas do subúrbio. Por trás dessa câmera de mentira, tem uma câmera de verdade. Ele conseguiu diversificar um pouco a maneira de se praticar jornalismo e sempre ouvindo os outros perto, chegando junto, que eu acho que é importante isso. Hoje cedo também teve homenagem na Cinelândia. Uma instalação com fotos e um texto do jornalista Alexandre Medeiros, para que toda a população possa conhecer um pouco mais sobre Tim Lopes. Não adianta silenciar o jornalista, porque há toda uma rede de instituições que trabalham para que se leve adiante a mensagem que estava sendo trabalhada pelo jornalista. Que o Tim não seja esquecido, o seu trabalho, a sua forma de ver a vida, né, o seu exemplo, a sua integridade. Então, isso fica para sempre. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você. Até amanhã.